Alô amigos, esse é o canal Isabel Spotify e neste vídeo vamos conferir a entrevista do técnico do Bragantino, Fernando Seabra. Bragantino que perdeu para o Bahia ontem por 3-0. E nessa parte o técnico do Bragantino fala justamente do Bahia. Veja o que ele falou. E eles têm um time muito associativo. Até a ideia inicial de jogo deles foi nitidamente usar mais bolas em profundidade, até por isso não entrou com o Caulinho, entrou com os dois pontas, né? E num primeiro momento nós conseguimos muito bem subir, descer bloco, girar bloco de um lado para o outro e conseguimos controlar bem esse tipo de jogo do Bahia. Mas à medida que o tempo do jogo foi avançando, nós perdemos a capacidade de fazer os movimentos laterais de última linha, ir para frente e para trás, e aí nessas janelas o Bahia conseguiu se associar e entrar. Então, até acho que com bola nós conseguimos aos poucos ir nos adaptando e criar problemas para o Bahia, que teve que mudar, fazer uma marcação individual. Ainda assim nós conseguimos quebrar em algumas vezes a pressão deles, mesmo com um homem a menos, né? Mas defensivamente nós não conseguimos manter esse comportamento inicial ali dos primeiros 20 minutos com homem a menos até o final do primeiro tempo. Acho que esse foi o grande problema e por isso que no segundo tempo a gente volta com a linha de 5 para diminuir essas distâncias nessa janela e favorecer também as abordagens dos laterais nos corredores laterais. E acabou que também, acho que em alguns momentos o Bahia consegue, se estivesse jogando 11 contra 11 também conseguiria quebrar, em alguns momentos empurrar, mas entendo que nós voltamos para o jogo, conseguimos ter algumas finalizações, roubadas de bola perto da área, e aí, durante o segundo tempo, nós perdemos um pouco de coordenação dessa linha média de 3 em alguns momentos, pela necessidade de superar, de em alguns momentos fazer pressão e de lidar com esse desgaste temporário. Em alguns momentos faltou um pouco de coordenação nesse sentido. Chama muito atenção, como a pergunta anterior do seu colega, o lance do terceiro gol, a questão do Matheus, mas não, a gente não pode individualizar, tá certo? Tem uma coordenação, tem uma questão de preenchimento de espaço, né? E tem uma sequência toda da jogada para que a bola tenha chegado ali e a gente tivesse que fazer uma abordagem com atraso, né? Então, acho que são questões mais coletivas, sem dúvida. No primeiro tempo, iniciamos bem, perdemos a dinâmica da linha de 4 em alguns momentos e o Bahia explorou, e no segundo tempo perdemos um pouco da dinâmica da linha média e por isso também que a gente promoveu as trocas nesse setor. Hoje, é claro que não é a tônica do jogo, porque você está jogando com um a menos contra uma equipe qualificada, mas nós tivemos ações individuais de associação, de combinações de muita qualidade, embora não na quantidade que a gente necessitasse, dado o cenário do jogo. Mas eu entendo que nós precisamos seguir promovendo tanto esse desenvolvimento individual, que acho que está se tornando mais aparente, quanto coletivo. Teve alguns momentos do jogo, né, numa circunstância que você já está jogando com um a menos contra uma equipe que vai te sufocar, porque associa muito, porque tem boa posse de bola. Você consegue recuperar uma bola, sofre uma falta e você não tem vantagem, o árbitro não marca, e depois você sofre a segunda vez a falta, como foi o caso do Ramires, o árbitro não marca, aí você tenta sair jogando, aí você já não tem mais opção, você perde a bola, aí não, eu dei vantagem. Não, que vantagem é essa, né? Então, assim, algumas decisões nesse sentido geraram irritação. Mesmo no primeiro tempo, com a menos, em alguns momentos quebrou a pressão do Bahia, gerou situações de cruzamento. Uma foi na mão do goleiro, uma passou por cima do gol, mas tinha 2 contra 2 na área, tinha até 2 contra 1 na área e poderia ter gerado alguma chance mais clara, né? E no segundo tempo do jogo, a maior parte do jogo, na verdade, ficou no campo do Bahia. Seja a posse do Bahia, roubamos algumas bolas na pressão, conseguimos finalizar. Então, tem momentos que, para suprir a desvantagem de um homem, os jogadores têm iniciativa, porque estão buscando um resultado de largar um posicionamento, buscar um salto de pressão, e algumas vezes roubamos a bola assim, algumas vezes o Bahia quebrou a nossa pressão dessa forma e acabou
indo até o nosso gol, mas são cenários que vão acontecer num jogo de uma equipe que está se desdobrando porque está inconformada com o resultado e quer fazer um gol para poder entrar no jogo. Então, se em algum momento específico ficou desenhado esse tipo de situação, não se deve a uma falta de concentração, a uma questão de comprometimento, mas muito mais a cenários que vão acontecer quando uma equipe está se esforçando, buscando um resultado, correndo com um jogador a menos, né? Então, tem momentos que acontece uma fadiga temporária ali. Pode afetar uma ação física, pode afetar uma leitura no tempo que a leitura tem que acontecer, né? Mas de forma nenhuma desconcentração. Tem entrevista de Fernando Seabra, técnico do Bragantino, após a derrota do Massa Bruta para o Tricolor de Aço por 3-0. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, eu peço a você, meu amigo, te inscreve no canal, porque aqui no canal Isabel Spotify, você sabe tudo o que acontece no futebol brasileiro. A todos, muito obrigado. Joinha sempre, não esqueça do joinha. Beijo no coração e fique com Deus.